Oi, tudo bem? No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre documentação de projeto de software. Esse é um tema muito importante e que impacta muitos projetos. Muita gente tem dúvidas a respeito de como fazer para ter um projeto de software bem documentado. E se isso é de fato possível, porque parece que boa parte das equipes não consegue ter documentação atualizada e útil dos seus projetos de software. E o que deve ser ou não documentado? Quanta documentação temos que fazer? Mas para fazer isso, nós precisamos primeiro definir o que queremos dizer com documentação. É difícil falar desse tema sem definições claras do que a gente está querendo dizer com essa palavra e quais são as nossas metas e objetivos com documentação. Se você perguntar para os programadores, a maioria deles vai falar de documentação do ponto de vista do código, da tecnologia, a documentação do código que foi escrito. Eles vão falar de documentação de classes, diagrama de sequência e documentação de APIs, de funções e módulos de software. Mas quando a gente vai para uma visão de projeto, quando a gente vai falar com gestores, muitas vezes a documentação significa outra coisa. Então, para a gente falar de documentação, a gente precisa classificá-la em tipos. E aqui vamos classificá-las em 3 grandes tipos. Dentro de cada tipo desses, nós temos subtipos. Você vai entender, mas os 3 grandes tipos são aquelas documentações que são feitas: 1. Antes do código ser escrito, 2. Durante a programação e 3. Depois que o código está pronto. Por exemplo, uma documentação que justifique o projeto, um business case, e uma documentação a respeito daquilo que precisa ser construído, como uma lista de requisitos ou uma documentação funcional, são documentos que são preparados antes do trabalho de programação. Depois, durante a programação, a equipe constrói documentos para auxiliar os programadores no entendimento do problema e da solução que está sendo construída. Aqui entram os diagramas de classe, diagramas de sequência, documentação de módulos, de funções de APIs, também aquelas documentações que são necessárias depois que o software está pronto. Por exemplo, a que é feita para que a equipe de infraestrutura possa fazer o setup do projeto e cuidar desse software depois que ele for entregue. E há também aquela feita para o usuário e para o time de suporte, o manual do produto. Documentação a respeito de procedimentos, algo que descreve como o software funciona e como realizar tarefas dentro dele. Esses 3 tipos de documentação vão exigir abordagens um pouco diferentes uma da outra. Nesse vídeo, vamos falar do primeiro tipo, a documentação funcional, a descrição e requisitos do projeto. Se você gostaria que fizéssemos um vídeo falando sobre as outras 2 partes, especialmente a parte 2, a documentação técnica do código, deixa um comentário aqui embaixo para a gente saber. Um outro conceito importante que deve ser entendido é o ciclo de vida da documentação, ou seja, por quanto tempo cada documentação é necessária. E aqui eu gostaria de classificar a documentação em 2 tipos. Um deles é a documentação perene. Essa é a documentação propriamente dita, ou seja, a gente está gerando documentos que têm valor por si só e que a gente vai querer manter. Eles vão ser úteis depois que o projeto estiver pronto. Há outro tipo de documentação que nós podemos chamar de modelagem. São aqueles artefatos de documentação, diagramas, textos, rascunhos, desenhos de telas que são feitos para se discutir como resolver o problema. No processo de entender cada problema e construir uma solução para ele, nós criamos documentos de texto, diagramas, documentos diversos. Mas esses documentos não serão necessariamente úteis depois que o software estiver pronto. Então, a primeira pergunta que você deveria se fazer para cada documento que é gerado durante o processo de construção do software é: alguém vai querer ver esse documento daqui a 6 meses? Deixa eu te dar um exemplo. Você tem uma conversa com o time sobre uma funcionalidade e durante aquela conversa os programadores fazem anotações. E alguém vai para o quadro branco e desenha um rascunho de tela. Ah, é desse jeito que a gente imagina que o problema vai ser resolvido. As pessoas começam então a levantar a mão e sugerir: olha, esse botão podia ter outro nome. A equipe se empolga tanto que alguns se levantam, vão até o quadro, apagam partes da tela, escrevem por cima. No final do processo, o time entendeu o problema e a solução proposta. O que você precisa como insumo dessa reunião? Provavelmente uma foto desse desenho e mais nada é suficiente agora para que o time possa construir a solução. E depois que a solução estiver construída, mesmo a foto não serve para mais nada. Guardar essa foto e essas anotações não vai apenas dar mais trabalho, mas vai gerar confusão. Mas você pode se perguntar: beleza, você está falando de uma única tela, mas e se a gente estiver falando de todas as telas do sistema, das definições inteiras? Vai chegar uma hora que o pessoal vai esquecer o que foi conversado. É preciso ter isso documentado. Na verdade, essa necessidade vem de um problema sobre o qual a gente falou lá no primeiro tema dessa série,
que é a importância de fatiar o seu projeto. A gente quebra o projeto em pequenos passos, em pequenos microprojetos, também para economizar a memória do time. Muita gente tem a ilusão de que vai poder construir um projeto de software fazendo entrevistas com um especialista apenas no começo. Eu não quero ficar incomodando o especialista. Ele é uma pessoa importante, ele tem muito o que fazer, então eu vou agendar entrevistas no início do projeto em que eu vou perguntar para ele tudo. Depois eu vou fazer um documento que descreve tudo o que eu entendi, vou mostrar e pedir para ele revisar. E ele vai me dar um ok, dizendo: sim, você entendeu corretamente e descreveu todas as regras de negócio. E aí eu não preciso mais incomodar o especialista até o final do projeto, quando eu vou trazer para ele tudo funcionando. Essa pode inclusive ser uma restrição de negócios. Você pode estar num ambiente em que o especialista de fato não está disponível, mas isso não anula o fato de que essa solução simplesmente não funciona. Ninguém consegue entender abstrações tão longas, ninguém consegue ter tantas telas, recursos, regras de negócios na cabeça. É preciso fatiar o problema e resolver um pequeno pedacinho dele de cada vez. E para isso, o especialista de negócios, se não é você, tem que estar disponível para trabalhar com a equipe. Ao fazer isso, você economiza a memória do time e toda a necessidade de manter essa documentação por escrito. Isso não é uma questão de preguiça, é uma questão de eficiência. Simplesmente não funciona tentar ter tudo isso por escrito. Vamos falar então da primeira categoria de documentação, a que é feita antes de se escrever o código. E se você é PO ou gerente de projetos, deve imaginar que se espera de você trazer para o time um problema já bem definido, com uma solução detalhada. Então você faz alguma lição de casa antes de se aproximar do time para pedir o desenvolvimento de um software. E eu gostaria que você fizesse um exercício. Se aproxime do time de mãos vazias. Chegue até ele sem nada, só com o entendimento do problema na sua cabeça e converse sobre o que tem que ser resolvido. Tente descobrir qual é o mínimo que o time precisa para entender o problema e conseguir resolvê-lo. Ao pensar assim, eu gostaria que você pensasse também na sua própria disponibilidade. Quanto dessa documentação prévia pode ser substituída por conversas com o time? A comunicação oral interativa, em que você explica alguma coisa e a equipe faz perguntas, propõe soluções e vocês constroem juntos a solução de software que vai resolver o problema, é muito mais eficiente do que qualquer forma de comunicação escrita. Veja, eu não estou falando sobre não documentar nada. Você provavelmente vai precisar de algum tipo de documentação prévia. Você pode se sentir mais confortável se levar para o time um overview do projeto, talvez um diagrama dos principais componentes e dos principais fluxos, algo que, quando fosse apresentado, facilitasse para as pessoas entenderem qual o problema que estamos resolvendo aqui e como os grandes componentes se comunicam. Provavelmente, se o seu software está dentro de um escopo de negócios muito especializado, você também vai precisar de documentação desse conhecimento especializado. Aqui na Vise, por exemplo, nós já desenvolvemos softwares para o mercado financeiro, para provedores de hospedagem, para a indústria de eletrônicos, para o terceiro setor e diversas outras áreas. Cada um desses setores tem regras de negócio muito específicas e um vocabulário próprio. É claro que, quando a gente vai desenvolver um software para o mercado financeiro, a gente espera que o cliente nos traga informação a respeito das regras de negócio. Como isso é bastante complexo, vai ser muito difícil resolver tudo sem algum tipo de documentação escrita. Mas a dica que eu posso te dar nesses casos é, se houver uma boa fonte de referência, use essa fonte. No caso dos nossos projetos para o mercado financeiro, o cliente não nos trouxe documentação. Ele nos trouxe apenas links de lugares onde nós poderíamos aprender por nós mesmos os cálculos necessários e os conceitos importantes. E você pode achar que essa é uma solução preguiçosa, simplesmente mandar o time ler e entender. Mas o fato de alguém que conhece as regras de negócio ter indicado os links certos de lugares que ele recomenda, onde ele viu que as coisas são sucintas e facilmente entendíveis, é um trabalho maravilhoso. Você, como especialista no negócio, não vai recomendar para o time um livro que levaria meses para estudar. Também não vai deixá-los sozinhos pesquisando no Google e tentando descobrir daqueles milhões de resultados de busca quais os que realmente importam e o que é que eles deveriam ler ou não. Logo, simplesmente ter bons links de fontes de referência fáceis de entender que você indique para os seus programadores pode ser um excelente trabalho. Provavelmente é muito melhor do que tentar escrever essa documentação você mesmo. Além desse overview do projeto e das documentações de conhecimento especializado, você também vai precisar de documentações de terceiros, principalmente se o seu projeto envolver integrações. Mas isso é muito fácil e não costuma ser um problema. Geralmente, terceiros que suportam integrações já têm a sua documentação. Por exemplo,
Se o seu projeto envolve fazer a integração com um meio de pagamento, o simples nome do meio de pagamento é geralmente suficiente para que o time faça uma pesquisa e encontre a documentação necessária. Então perceba que, se você tem a necessidade de desenvolver determinado software e vai procurar um time de desenvolvimento para solicitar um projeto, muito provavelmente o que você precisa é de um overview simples, um rascunho de diagrama que descreva o projeto, e links para as documentações necessárias, coisa que, se você conhece o escopo de negócios, pode preparar em meia hora ou 40 minutos. E é importante que eu te diga isso. Pode parecer estranho, mas é muito comum que os clientes nos procurem aqui na Vize trazendo exatamente a documentação necessária. Só que, geralmente, quando eles fazem isso, eles o fazem se desculpando. A conversa é mais ou menos assim: olha pessoal, desculpa, eu não tive tempo de preparar uma documentação melhor, mais detalhada, mas a gente precisa começar a dar andamento a esse projeto. Então eu trouxe só o que eu tenho mesmo. Eu fiz esse rascunho aqui para explicar para vocês quais são os softwares que temos que integrar e quais os fluxos de informação que tem que passar por eles. E geralmente essa conversa flui de forma maravilhosa. Ou seja, aquilo que o cliente nos apresentou se desculpando é exatamente o que nós precisávamos para poder dar andamento ao projeto. Então nós fazemos questão de dizer isso agora, nesse vídeo, para que você pare de se desculpar por ter feito pouca documentação. Você provavelmente fez exatamente aquilo que é necessário. E de novo, não é uma questão de preguiça, é uma questão de eficiência. Fazer mais não seria apenas um desperdício do seu tempo e dos seus recursos, mas seria um problema para o projeto. Quando alguém quer começar um projeto e traz uma documentação muito detalhada de tudo o que precisa, com as telas rascunhadas, as regras de negócio e muitas vezes até um início de modelagem de banco de dados, geralmente eu olho para essa documentação toda e tenho certeza de que a pessoa trabalhou à toa. Mas mais do que isso, eu tenho certeza de que esse projeto vai ser difícil, de que teremos problemas, porque documentação demais e formalidade demais não é apenas inútil, é ruim. Nós já trabalhamos em projetos em que a documentação funcional era um verdadeiro livro, documentos com dezenas de páginas, alguns chegando a centenas, super enfadonhos, que ninguém suporta ler. Isso não é apenas um problema porque o volume de informação é muito grande ou porque ler dá trabalho, mas porque isso coloca o time e o cliente num estado mental que não favorece a inovação e a criatividade. Porque em projetos com documentos assim, não é esperado que as pessoas apenas leiam o documento, mas que o estudem, que encontrem lá todas as respostas, porque se você gastou meses preparando uma documentação detalhada, quando alguém fizer uma pergunta sobre algo que está na documentação, você provavelmente vai se sentir ofendido. E veja, você pode até ser do tipo de pessoa que tem um controle emocional tão grande que não vai se sentir ofendido, mas a sua resposta vai ser algo assim: como você poderia ver aqui na página 37 da documentação, a resposta para a sua pergunta é... Essa resposta passa uma mensagem clara para o time de que você não deveria estar perguntando as coisas, elas já estão escritas. Mas o que acontece é que a construção de software eficiente, que realmente resolve os problemas das pessoas, é um processo iterativo. Sentar sozinho com todos os problemas e todas as variáveis e tentar desenhar uma solução de ponta a ponta é um processo que leva quase sempre a um software muito ruim. Muito mais complexo do que poderia ser, difícil de entender e difícil de usar. Além disso, negócios mudam, regras de negócio mudam o tempo todo. Então aquelas coisas que você escreveu há alguns meses atrás, no início do projeto, no seu bonito documento, já não são 100% verdade. E ao trazer para a equipe uma bíblia do projeto, você coloca o pessoal em modo de obediência. A mensagem que você está passando é: não perguntem, não questionem, não inventem, façam o que já foi decidido. Num projeto assim, se alguém eventualmente pensa num jeito melhor de resolver determinado problema, dificilmente essa pessoa vai levar a ideia adiante. Porque ela sabe que tudo já foi pensado, que já foi tudo decidido, e quem é ela para dar uma sugestão agora? E mesmo que ela leve a ideia à frente, a postura do restante da equipe, do cliente e dos stakeholders vai ser questionar a ideia, não avaliá-la ou melhorá-la. Porque se você gastou apenas 40 minutos coletando as informações necessárias para iniciar um projeto, você está muito mais propenso a ouvir o time e revisar o que foi decidido do que se você gastou meses preparando uma bonita documentação. A tendência natural de todos os envolvidos vai ser evitar a mudança e não perseguir a melhor solução. Todos vão pensar no trabalho que vai dar trocar a documentação, revisar o documento, estudar tudo de novo e refazer tudo aquilo que já foi feito para se adequar à nova ideia.
Por isso, se o que você tem é apenas uma ideia geral do software e um rascunho do diagrama ou de algumas telas, apresente isso orgulhosamente à equipe e não se desculpando, e comece a construir o produto junto com o time. Assim que vocês iniciarem o desenvolvimento de software, uma das primeiras tarefas vai ser pegar o que tem que ser feito e dividir em tarefas. Existem várias maneiras de fazer isso, e o meu conselho para você é: tente manter tudo o mais simples possível, e também o menos formal possível. Por exemplo, não recomendo o uso de User Stories ou de qualquer outro formato muito formal de descrever os requisitos do software. Se você não sabe o que é uma User Story, é um formato padronizado para descrever requisitos. Deixa eu te dar um exemplo. Ela sempre começa com o papel do usuário. Em seguida, o seu desejo, depois, o que é que aquilo possibilita. Então poderia ser algo assim: eu, como um vendedor, quero procurar por livros, filtrando por nomes, para que com isso seja possível verificar se existe o livro em estoque para venda. Ela começa com eu, como um, e o papel do usuário seguido por eu quero e aquilo que ele deseja, terminando com para quê e o objetivo dessa história de usuário. User Stories são só um exemplo. Existem várias outras maneiras super formais de documentar software. User Stories são difíceis de escrever e difíceis de ler e não entregam real valor para o desenvolvimento do software. Novamente, aqui é preciso falar da importância de quebrar o seu projeto em pequenas partes. Se o seu time está lidando com uma pequena parte do projeto, é muito fácil entender as necessidades. Na maioria dos casos, simplesmente olhar para um rascunho de uma tela desenhada é mais do que suficiente para entender o que tem que ser feito. Mas se você não dividir o seu projeto, pode ter dificuldades em fazer a equipe se lembrar do que foi combinado. E por causa desse problema de lidar com projetos muito grandes, é que coisas como as User Stories foram criadas. Então, ao invés de resolver a causa, User Stories tentam resolver um sintoma que é: eu já não me lembro mais o que era para fazer nessa tela ou nesse recurso do software. Se isso tem acontecido com frequência, se a equipe tem esquecido o que era para fazer, é um sintoma de que você não está quebrando o suficiente o seu projeto em tarefas menores e os ciclos de desenvolvimento estão muito longos e complexos. Ou talvez que a sua equipe tenha problemas de memória. E aí é uma questão de saúde e não de gerenciamento de software. Mas a solução não é tornar o processo mais caro, complicado e pesado. User Stories são difíceis de ler, soam como uma ladainha. Mas além disso, elas deixam uma mensagem clara para o time. Não seja criativo, não pergunte, faça o que foi mandado. Tente manter o seu processo de documentação simples e leve. Muita gente superestima o valor de uma documentação super detalhada. Às vezes, mais esforço só atrapalha. Contente-se com menos. Geralmente, menos documentação é uma coisa boa. Tem que ter apenas o suficiente. Esse conteúdo fez sentido para você? Curte, compartilhe, deixe seu comentário para a gente saber o que você achou.